E está no ar mais um Pod Festas. Eu sou Denise Bittencourt, a host da vez. Para quem não me conhece, eu sou organizadora de eventos há mais de 20 anos, sócia da Festa Morfose, juntamente com as minhas colegas Adri Umes e Cris Caleiro. A Adri também é organizadora e a Cris é treinadora comportamental e celebrante. Juntas, nós fizemos o Pod Festas, que é um produto da Festa Morfose. A Festa Morfose é uma plataforma que conecta profissionais de eventos. E o Pod Festa conecta você ao mundo mágico e encantador dos eventos sociais. Aqui nós falamos tudo sobre formaturas, 15 anos, casamentos, eventos corporativos, enfim, todo tipo de festas. Para você que vai se preparar para o grande dia, aqui é o lugar para saber tudo o que acontece, e nós estamos no YouTube. Você pode ir lá, se inscrever, curtir o canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. E no Spotify, também em formato de podcast. E você lá vai baixar o episódio e pode ouvir em qualquer lugar, seja no seu banho, na hora de fazer comida, na caminhada, na academia, enfim, não tem desculpa para não acompanhar o Pod Festas. E siga também @festamorfose.oficial, que é o nosso canal oficial pelo Instagram. Hoje vamos conversar com a assessora e cerimonialista Vanessa Henke Vogt. Exatamente. Acertei. Acertou. A decoradora Elisandra Monteiro, a Elis. Isso. E o celebrante Márcio Stout. E a nossa pauta será a essência da cerimônia para um casamento perfeito. A união desses três profissionais, com certeza, bem conectados e alinhados, vai acontecer o resultado desejado para os nossos clientes. Vou começar apresentando, então, Vanessa Henke Vogt. Henke Vogt. Até o final, será que eu acerto? Com certeza. Vamos lá. Ela está à frente da empresa que leva seu nome, trabalhando desde 2013. Seu primeiro evento foi o seu próprio casamento. Olha, quero saber mais sobre isso. E foi um sucesso. Ela já trabalhou em uma produtora que realizava grandes eventos. E de lá trouxe a sua experiência. Realiza festas em geral, corporativos também, mas se destaca muito nos casamentos. É isso, Exatamente. Vanessa. E 15 anos também. Olha, tá. Então, agora, com a palavra, conta mais um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Muito obrigada. Bom, meu nome é Vanessa Henke Vogt. Sou Vanessa Cerimonial RS, na verdade, as pessoas me conhecem, Vanessa Cerimonial. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, foi no meu casamento, por quê? Eu digo assim, a gente trabalha com amor, né? Mas eu comecei por amor. Eu nunca fui do evento, não imaginava ser do evento, até conhecer o meu atual marido, que estava, agora ele não está mais no ramo de eventos. Toda a família era envolvida, e eu morava em Lajeado, e eu vi o que aconteceu. Eu tinha uma necessidade muito grande de fazer um casamento personalizado. O que é personalizado? Entrar com o meu noivo, não queriam fazer um cortejo tradicional, mas personalizado. Eu queria que os padrinhos já estivessem no altar, eu não queria jogar o buquê, eu queria sortear Santo Antônio, e eu vi o quê? Eu não conseguia uma cerimonialista, uma assessora que se encaixasse na minha ideia. Sim. Todas barravam. Não queriam, mas não pode, tu precisa fazer isso. Não, eu não queria me impor. Então, ali eu vi a necessidade de organizar o meu casamento. Como a família do meu marido toda era do ramo de eventos, agora não mais, então eles me deram todo o suporte para conseguir fazer isso. E aí eu organizei realmente o meu casamento. E aí foi como tu queria. Exatamente como eu queria. E aí eu entendi a necessidade do meu cliente, de que ele quer uma coisa personalizada. Não tem que impor nada para ele. E é assim que você trabalha até hoje? Exatamente. Se ele falar, o cliente quer alguma coisa, eu vou trabalhar para aquilo acontecer da melhor forma possível, para isso acontecer. E a tua área de atuação? A tua empresa fica situada onde e que área tu abrange? Guaíba, mas eu trabalho muito Porto Alegre, trabalho São Sebastião do Caí, Ivoti, muito interior também, Mariana Pimentel, Sertão Santana, Sentinela do Sul, Tapes, Camaquã, então vou bastante para o interior. Olha, tem um mundinho aí. Exatamente. Várias cidades, e para onde mais te levar, com certeza. Onde for, com certeza eu vou. A Elisandra Monteiro fundou a sua empresa em 2008. E de lá já se vão 15 anos de atividades no mundo dos eventos. Sempre com o comprometimento de criar e inovar as comemorações, atuando principalmente em casamentos e trazendo projetos à alma dos casais. Olha só, eu já estou conectando as duas aqui.
E a Elisandra é a proprietária do Armazém do Evento. Completa pra gente aí mais um pouco dessa tua trajetória. Então, eu acabei sendo uma decoradora por acidente também, né? Eu trabalhava como secretária e acabava cuidando sempre da organização da CIPAT, essas coisas. Então, aí eu vi um gostinho pelos eventos. Minha avó fez 80 anos e a gente quis organizar algo e eu, sem experiência nenhuma, né, meti a cara também. E fui fazer a parte da decoração e um pouquinho da organização. Inclusive, fui lá para frente, peguei o microfone e tudo mais, mas muito crua. Então, depois disso que eu vi que era algo que eu gostava, eu fui fazer um curso de cerimonialista. E, ao final desse curso, eu descobri que eu não queria ser cerimonialista. Que eu gostava mais do mundo da decoração. Então, fui me aperfeiçoando e criei o Armazém do Evento. E o Armazém do Evento, ele trabalha especificamente com flores ou cenografia, locação? O que é? Resume como é a tua empresa. Tem muitas pessoas que acham que é até salão de festas, né? Ou locação. A gente faz o projeto desde o início. Eu sento com os noivos, entendo esse perfil deles e a gente cria um projeto, cria uma planta, buscando o que a Vanessa falou também, né? Buscando essa alma, buscando o que eles querem, o que eles não querem pro casamento deles. Acho um pouco triste também isso, né, Vanessa? Uma pessoa se recusar a fazer isso na parte da organização da cerimônia, assim como eu também não posso me recusar a fazer alguma coisa na decoração, né? Porque aquilo está trazendo o sonho, é algo a essência do cliente. A gente não pode brincar com isso, não é algo que tu vai poder repetir, né? E não só na cerimônia, na decoração, em cada cantinho. Então, isso tem que ser expressado conforme o cliente trouxe, né? É o sonho do casal, né? Claro. E quase só casamentos. A gente faz muito casamentos. E qual é a tua região, a tua área de atuação? Em Novo Hamburgo, né? Nós temos escritório, mas a gente acaba indo a todo canto. É como a gente está se falando, né? A gente vai para onde nos chamarem. Que legal. O Márcio Rodrigues Stout é um celebrante há mais de 10 anos, trabalhando com diversos profissionais. É celebrante leigo, quero que tu explique sobre isso. Sendo uma alternativa para casais que desejam uma cerimônia personalizada, que todo mundo faz personalizado. Olha só, essa sintonia que já temos. E também em ambientes especiais, onde a temática é relevante ao casal. E agora você complementa essa apresentação. Então tá. Fico muito feliz de poder participar aqui. Bom, eu sou celebrante leigo e esse termo leigo é justamente porque ele não encaixa no que era mais comum acontecer com o celebrante. Ou ser um ministro de alguma religião ou o juiz de paz. Então, as pessoas sempre enxergavam dentro do caminho os dois juízes. Leigo porque não é nem formado para uma área, nem formado para outra. Então, ele não vai ter equivalência nem religiosa, nem equivalência jurídica. Eu sei que para quem está trabalhando há bastante tempo em eventos, isso não é uma novidade, mas ainda na nossa região sul, quando se falava em celebrante há 12, 13 anos atrás, as pessoas geralmente pensavam que era uma coisa ou outra. Ou você é um juiz de paz, ou você é um ministro de uma igreja, um padre, um pastor. E aí que eu uso o termo, então, leigo, que não vale para nenhuma das opções. Eu sou celebrante, agora em setembro fez, na verdade, 14 anos, e foi por um acaso também. Um casal de amigos ia fazer um casamento, e aí na hora de a gente combinar como é que ia ser, eles queriam que eu levasse eles para o casamento, eles me falaram assim, eu perguntei que hora vai ser a celebração, eles falaram, não vai ter celebração. Na verdade, nós somos de fora, não temos nenhuma religião, a gente também não vai casar no civil, então nós convidamos vocês, nós éramos padrinhos deles, aí mesmo que foi o espanto, né? Isso faltava um mês para o casamento. Nós resolvemos convidar porque a gente queria muito reunir as pessoas. Vamos chegar lá e aí vamos jantar no restaurante. Eu falei, mas não vai ter nada assim para dar um... Então, eu me ofereci para fazer como um mestre de cerimônias. Nem imaginei como celebrante. Só que como eles eram do teatro, eles iam chegar como Romeu e Julieta no casal, eles gostavam dessa parte... Eu construí para eles um texto onde eu peguei sonetos, partes de peças de teatro, poemas do Shakespeare e contei toda a história deles e fiz uma dinâmica com os padrinhos para significar para eles. Assinamos um documento, fizemos atividade. Para mim, aquilo foi uma coisa muito natural, muito tranquila. E aí foi uma emoção, gente chorando e a turma me elogiando, né? E aí veio uma cerimonialista nossa conhecida, não na festa, mas um pouco depois que ficou sabendo, por causa das fotos, da repercussão. E, Márcio, eu preciso muito de um celebrante para o dia tal e eu não sabia que tu fazia isso. E eu falei, eu também não.
É. E isso iniciou dessa maneira. Mas, claro, eu me inspirei, porque como eu sou paulista de nascimento, eu fui em alguns casamentos também em São Paulo, era mais comum você ir num celebrante leigo que não tinha esse compromisso. Então, ali começou a minha trajetória. Justamente, uma das coisas que eu mais faço é personalizar e entrar na vibe do casal. Né? Eu acredito que tem espaço para quem quer um casamento tradicional encontrar também uma cerimonialista, um decorador, um celebrante que vá seguir um ritual comum. Mas, particularmente, eu já fiz casamento com as duas aqui. A gente tem muito essa questão de entrar no casamento. Então, eu já fiz casamento Star Wars, Harry Potter. Fiz casamentos onde eu introduzi o Minecraft, jogos diferentes dentro, porque o casal queria uma coisa diferente. Eles justamente não queriam o tradicional. E, a partir daí, há mais ou menos 5 anos, eu encarei como realmente a minha segunda profissão. Fiz, né, muito benchmark, fui ver muita gente fazer casamento. Eu tenho um costume, toda vez que eu assisto um casamento numa série, numa novela, num filme, eu reservo aquilo ali, vou lá, corto e deixo como material de estudo para mim. E não cheguei a fazer um curso com um celebrante, mas eu tenho alguns celebrantes que eu sigo que eu acho muito interessante. E aí desenvolvi mais de 120 casamentos. Aí. As gurias já assistiram alguns. E agora tu já pode até formar outros celebrantes pela experiência toda aí desses inusitados, né? Essa diferença. Na verdade, a gente troca, a gente sempre forma todo mundo, né? Eu também sou músico, então eu fui músico profissional. Hoje não sou mais profissional, mas ainda tenho uma banda de rock. Né? Eu tenho uma empresa de consultoria na gestão estratégica, gestão comercial já há bastante tempo e organizo missões empresariais para o exterior. E uma coisa que eu faço com muita facilidade é escrever. Então, aquilo que para mim era só um hobby, virou realmente um trabalho. Eu crio o texto para cada casal de acordo com o que eles vão me passando dentro do briefing. Né? E como eu perguntei para as meninas também, qual é a tua sede, tua área de atuação, onde tu abrange... Até onde tu vai? Na verdade, eu moro em Novo Hamburgo, mas eu trabalho onde me levarem, né? Então, já fiz casamentos muito a nossa região metropolitana é o maior ponto que eu faço, né? Todas as cidades aqui da região metropolitana de Porto Alegre, mas já fiz casamentos fora do estado e tenho também alguns agendados para outros lugares. Então, depende muito do casal. O casal quer me levar, a gente está disponível. Que bom. Então, voltando à nossa temática hoje, que é a essência da cerimônia para um casamento perfeito. A cada dia é mais comum casamentos realizados fora das igrejas convencionais. Sítios, praias, residências, hotéis são alguns espaços escolhidos para essas celebrações. Cada um destes lugares tem suas peculiaridades e é preciso uma boa sintonia entre os profissionais, o decorador, o celebrante, a organizadora, para que tudo ocorra da melhor maneira possível durante a cerimônia. Tenho certeza que todos vocês concordam com isso, né? Essa sintonia é muito importante. E agora a gente vai, finalmente, então, começar o nosso papo. Até então, apresentamos e agora vamos ao assunto que nos interessa. Vou perguntar para um de cada, vamos trocar informações, enfim. A necessidade de alinhar esses 3 profissionais como os pontos de prioridade para os noivos, além do lugar onde acontecerá a cerimônia, os músicos, a quantidade de padrinhos, o tamanho da decoração, o tamanho do apoiador, vou passar a bola para a organizadora, como é que ela organiza isso tudo. Organiza bem. Eu te digo assim, primeiramente, eu sempre vejo o perfil do meu noivo. Quando eles me contratam, enfim, eu priorizo a história deles. Eles têm que me contar a história, para eu entender qual é o sonho deles. Quando eles me contratam, eu digo assim, que é um sonho compartilhado. E aí já não é um sonho de 2 ou de 2 famílias, é um sonho a 3, que a gente sonha juntos. Então, eles me passam exatamente o que eles querem, o que eles imaginaram, para a gente ver exatamente qual é o profissional que se encaixa nesse perfil dele. E ele tem que ter total confiança que tu vai entregar aquilo para ele. E eu digo que às vezes não é muito fácil, né? Não. Porque eu digo assim, é um sonho, não financeiro também, mas nem tanto financeiro, mas é um sonho que ele tem ali de uma vida inteira, de uma família, de 2 famílias. Então, assim, é muito importante tu conseguir encaixar. E, às vezes, não é nem sonhos de um, é de 2, né? Então, é do noivo, da noiva, da família que está envolvida. E tu tem que achar aquele profissional ideal, o lugar ideal, a celebração ideal. Então, não é fácil, mas eu sempre digo assim, tem que personalizar. Personalizar para a gente conseguir chegar no resultado final, que é muito importante. Então, a tua primeira conversa é esse briefing todo com... É conhecer a história. Do casal. E aí,
onde é que entra? Quando tu chama decorador e celebrante para que faça essa... Lá escolhido o lugar, como vai ser aquela celebração? Que momento que eles entram? O primeiro momento, eu digo assim, a gente tem passos a passos, né? Primeiro o local, a data principalmente, porque às vezes eles te contratam, né, e não tem data. Eles, eu posso te contratar, mas a gente tem que ter a data para ver se tem disponibilidade. Então, assim, eu só faço um evento por dia, que eu só consigo fazer. Então, o primeiro passo, ter a data do evento, que é muito importante. O local, às vezes, a gente constrói de acordo com o perfil dos noivos, o perfil da família. E depois, sim, já é ver a parte da decoração. Eu digo que a decoração é muito importante. Tem profissionais que tu tem que contratar. Fotografia é muito importante. Profissional também de celebração e a decoração. Porque a decoração, eu digo assim, é um passo muito grande, porque é um acompanhamento muito grande. Mas o noivo tem que te passar também o que ele tem de referência. E aí a gente vê qual é o profissional que se encaixa naquele perfil. Mas é nos primeiros passos que a gente faz isso. Já tendo o local, a data, a gente vai para esses profissionais. Ok. Elisa, agora contigo. A organizadora e a decoradora, é importante entrar em contato, saber quais são os rituais que o celebrante vai praticar para adequar a decoração de acordo, tipo o tamanho do aparador ou... Nesse início de conversa, essa questão de local é imprescindível, né? A gente faz essa visita técnica e faz as medições, o que é possível, o que não é possível, porque elas vêm com muitas referências, né? Com muitos sonhos, e às vezes um sonho não tem nada a ver com o outro, e a gente canalizar tudo isso. A gente tem que colocar isso tudo ali e fazer, né, ficar harmônico. O que eu gosto muito é lá no final, respondendo a tua pergunta sobre a celebração, né? A gente se dispõe a fazer essa reunião junto com a cerimonialista, que é a reunião final ali, onde se diz... onde vocês têm que fazer todo né? o levantamento, o alinhamento final. Eu gosto muito de estar nesse momento. Não sei se as outras pessoas fazem, mas é nesse momento que a Vanessa vai perguntar tudo que precisa, vai ver a questão do celebrante, vai conversar o que já afinou com o Márcio. E uma das coisas que eu pergunto também é isso, o que precisa. Muitas vezes o pessoal chega na última hora e diz assim, eu preciso de uma taça. Uma taça de vinho tinto. Eu disse, mas a senhora não tinha solicitado. Mas é que eu preciso. Então, a gente tem que, né? Às vezes a pessoa também solicita, não faz como o Márcio, solicita antes, né? Solicita no momento. Então, por isso que a gente gosta também de ficar até, pelo menos, o meio da cerimônia ali. Não... conta mais um pouquinho desse meio da cerimônia aí. Fiquei curiosa. É a maneira que a gente trabalha, né? A gente não entrega... Eu conheço muito de perto as minhas noivas. É uma maneira que eu desenvolvi de trabalhar. Eu não consigo trabalhar assim só a Vanessa me passando, Elisa, eu preciso de um orçamento para tantas pessoas em tal lugar. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ver o cliente, gosto de que ele me ouça também. E nesse momento a gente consegue então fazer o que o Márcio sempre fala também. Elisa, quando eu chego num casamento que a decoração é tua, eu sei que é tua. Né? Você tem uma assinatura. São identidades, né? Eu acho que ele se envolve muito com o casal, além de só a decoração, né? Então, eu acredito que isso faz com que o trabalhador crie uma identidade. É uma decoração muito, né? / assessoria de decoração. Mas isso é bom, né? Para o resultado final ser satisfatório para o cliente, né? É ótimo, né? Então, eu não me vejo simplesmente terminando a decoração. Para mim, decoração não é colocar os arranjos e fazer o layout. Para mim, decoração eu tenho que olhar no olho da noiva, quando ela desceu, quando eu entreguei o buquê, e se ela puder ver a decoração e eu contar um pouquinho rapidamente ali para ela, e de preferência que ela chore. E daí eu fico 100% satisfeita com a decoração. Aí a assinatura final. Daí a gente entrega o buquê e faz toda essa e às vezes ela vem nervosa, também, né? Isso. E entrego ela para o Márcio, entrego ela para a cerimonialista para fazer toda ali Quer dizer que tu parte da fica cerimônia. até a noiva chegar. Isso, fica no meio, porque como a gente entrega a decoração, o projeto completo, eu vejo isso como muito importante. Então, o momento que o Márcio está fazendo a cerimônia, que deu tudo certinho, a gente volta e vai acender as velas, vê se nada saiu do lugar, vê se alguém não esqueceu uma coisa em cima, faz aquela última passada importante, não abro mão disso. Eu dispenso a minha equipe antes, né? E ficamos pelo menos entre 2 pessoas para fazer isso. Porque... Se os padrinhos não aquecem, não desmontaram todo o teu isso hall, é raro, né? Teu lounge. Pois muito raro isso. É uma maneira que eu desenvolvi de trabalhar. Não sei trabalhar de outra forma, né?
Então, se é raro, eu penso que seja bom. Com certeza. Márcio, existe uma preocupação, e isso eu sei de experiência minha também, de fazer casamentos ao ar livre, principalmente, né? Aquela questão assim, teve todo um projeto e foi colocado naquele lugarzinho lá. Aí tu chega e é bem onde está o sol no teu olho. Isso vai atrapalhar. Como tu faz para evitar esse tipo? Lá no projeto tu já acessa a decoradora, a organizadora, para saber como vai ser esse layout, essa distribuição? Não, no geral, eu não participo do processo todo prévio, né? Mas isso é a minha característica como celebrante, né? Eu acredito que cada um tem uma maneira de trabalhar. Como é que eu sou uma pessoa muito adaptável, muito versátil. Então, já aconteceu de eu chegar, era para ser num lugar, foi num outro, na frente do sol, durante o sol em cima do meu tablet, né? Isso acontece. O que acontece é que eu tento ser invisível dentro desse processo. Então, por isso que eu trabalho com muitas cerimonialistas, decoradoras, né? E a gente acaba virando, como a gente estava conversando antes, acaba virando todo mundo uma irmandade, porque eu tento interferir o mínimo possível. Eu tento fazer com que seja especial a parte da celebração, mas é muito comum eu chegar e não estar disponível determinada coisa. Então, o que eu faço? Eu estou com isso sempre disponível comigo. Então, mesmo quando tem um material que era para, de repente, a cerimonialista providenciar ou, eventualmente, a própria noiva, porque tem noivas que são insistentes. Né? Nós tivemos casos, né, da noiva perder votos e outras coisas, deixar no carro que foi embora, né? Então, eu faço muita precaução. Os votos estão sempre no meu tablet, independente de como eles vão ler, se vai estar num caderno, se não vai estar. Quando tem essa questão da luz dos profissionais, eu rapidamente, a primeira coisa que eu chego é me apresentar para quem eu não conheço. Hoje já está começando a ficar meio comum, eu conheço todo mundo já do som, da fotografia, né? Então, eu me apresento, falo com todo mundo e falo para eles, olha, se vocês precisarem tirar foto aqui no meu lugar, só me dá um toquezinho, né? Eu combino com eles até os sinais e eu saio, continuo falando, eles vão para o meio. Então, eu sou realmente, assim, muito coringa, né? Mas é a minha característica. O fato de eu ter tranquilidade de me adaptar, o fato de eu, né, ser professor, palestrante, a gente muitas vezes não tem as condições mais ideais para trabalhar, me deixaram assim. Então, o meu jeito de lidar com essas questões, eu não participo do projeto prévio. Inclusive, eu só falo para os meus noivos, né? Eles me contratam um ano antes, meio ano, 2 meses. Agora acabei de fechar um casamento daqui a 3 semanas. Nossa. O casamento me procurou e não sei se vai dar tempo. Eu falei, fechou? Fechamos, né? Eu falo para eles, não se incomodem comigo. Se preocupem bastante com a cerimonialista de vocês, decoradora. 1 semana antes, no máximo 10 dias antes, é quando eu faço meu briefing. Eu nunca faço antes. E eu aprendi isso também ao longo da minha trajetória, né? Antes, no início, né, inexperiente, eu fazia... Os noivos fechavam 3 meses, 5 meses, 4 meses, 2 meses antes eu fazia o brief para ir aprendendo, para falar, para conhecer os padrinhos. Não, eu aprendi que eu tenho que pegar a última foto. Que é naquela hora que eles ficaram bravos porque o salão lá não deu o buffet que eles precisavam. A cerimonialista disse, não vai dar para fazer. Aí, né? Tu pega o quentinho da... E aí eu pego aquilo ali e transformo na cerimônia, né? Então, aquilo para mim é o suco da celebração. E esse briefing, então, eu realmente eu me adapto para a hora, né? Então, se eu chego lá, a cerimonialista me falou, olha, só tem aqui nessa parte que tem o buraco na grama. Já fiz casamento com os Cusco no meu pé, né? Era um lugar no campo, então tava ali os cachorros do lugar, e aí o cachorro se deitou no meu pé, né? E eu não tenho problema, eu faço aquilo não fazer parte da Ele não nem tá ali, tá quentinho o pé, naturalmente. É assim que eu vou me normalidade. Já aconteceu algumas coisas com a gente. A Elisa fez mais casamentos do que com a Vanessa, né? Então com a Elisa já aconteceu mais coisas, mas só com a Vanessa eu tenho certeza, já aconteceram já coisas. Tem histórias. A gente vai contando as histórias porque eu me adapto muito, né? Já tivemos coisas muito divertidas, né? Algumas nem tanto, né? Mas a gente tem que fazer o evento acontecer. Ai, muito bem. Meninas, entre vocês duas, assim, tem essa preocupação do tamanho dos arranjos para a cerimônia? A gente está falando da cerimônia, né? Onde tudo tem que dar certo na cerimônia. Vocês passam essa... Já que o celebrante não entrou lá no início, mas entre vocês duas tem essa troca do tipo de celebração que vai acontecer, o que precisa para o tamanho do aparador, para...
Para mim, acontece isso muito nessa última reunião, por isso que eu gosto de estar, que é onde a Vanessa vai dizer, ó, contratamos o Márcio, ele não é um pastor, ele é um celebrante, então é uma pessoa mais versátil, que não vai trazer a Bíblia, vai trazer um tablet, né? Isso já é uma informação muito relevante para tamanho de aparador, para tamanho de arranjo, né? Mas eles vão fazer a cerimônia do plantio da árvore, então... Das areias. Não tem das areias, já... Uma outra, né? O Márcio está querendo inovar. Né? Não, mas não tem problema. Se o casal, né, deseja, a gente... E tem coisas, Márcio, tem esses rituais. Eu sei que tu também cria o teu ritual para aquele casal, né? Enfim, dependendo da história deles. Mas tem esses que buscam aqueles já existentes. Mas tem uma coisa de moda, esses rituais, né? Sim, são tendências de cada época, né? Ela se citou das areias, que as areias se difundiu muito com a internet, né? E por isso que eu acho que a gente tem muito espaço para todo mundo atuar, porque tem muitos perfis. Quando o casal vem com uma coisa tradicional, eu tento dar uma ideia para eles para poder personalizar o máximo possível. Mas, eventualmente, eles sonharam com aquilo ali. Eu quero daquela maneira. Assim como, por exemplo... Visualizaram, né? Isso, E eu vou conversando. Muitas vezes a gente tem conversas no paralelo, né? Muitas vezes já mandei mensagem para Elis assim, Elis, tem certeza que vai ter o aparador? Porque a noiva está falando que ela não tinha pensado diferente. Não, mas está lá combinado. Então, eu converso muito com as cerimonialistas e peço dicas, né? Escuta, Vanessa, eu vi que a noiva, ela não está querendo fazer tal coisa. Tem alguma coisa que percebeu que é diferente? Não, é que teve um fato lá na família dela, aconteceu assim. Então, a gente tem essa conversa sim, mas é mais informal. Então, quando vem uma coisa muito tradicional, a gente entra. Mas eu sou um estimulador, um celebrante muito... Das inovações. Estimulante de mudanças, né? Então, eu fiz a cerimônia da tequila, que já foram várias vezes fizeram, da cerveja. Essa do Star Wars, que eu estava contando antes, né? O noivo, ele contou no nosso briefing, eu captei uma coisa. Ele falou, para mim, nosso casamento ia ser todo Star Wars. Tu ia estar de Chewbacca, o outro ia estar de Stormtroopers, o outro Darth Vader. Mas é que ela queria esse casamento tradicional. Então, como deferência ao amor que eu tenho para ela, vamos fazer tradicional. Mas eu queria muito assim. Aí eu captei aquilo ali, fiz o casamento até metade, lá até a parte da dinâmica com os padrinhos, bem como a gente tinha combinado. E a partir dos votos, em diante até as alianças, eu fui falando como Yoda, né? Trocando as frases, que nem o Yoda fala, em vez de falar, vamos então ouvir os votos, ele fala, agora os votos vamos ouvir, né? Fazer aquela maneira. Quando eu comecei a falar isso... Todo mundo se olhou. Como o que está acontecendo? Eu vou dizer que o noivo ia pular, quase que ele pulou, assim, ele nos votos ele terminou assim, eu queria muito que o Márcio tivesse Chewbacca, mas ele quase teve de Chewbacca, que ele teve de Yoda, né? Então, são detalhes que a gente vai pegando. Então, isso é na conversa que eu vou fazendo com os noivos, isso não estava previsto, mas foi um toque para eles. Para ele foi muito significativo, porque todos os amigos eram nerds, como a gente fala, quem gosta dessa área, e se identificaram muito, como eu já fiz. Eu faço muito casal jovem, né, assim, de 18, 20, 21 anos, porque eles justamente querem quebrar essas coisas e aí nem todo celebrante topa. Aceita. E aí alguém fala sempre, né, as cerimonialistas, as decoradoras falam, olha, a gente conhece uma pessoa, né, o Márcio. Então, eu fiz lá, por exemplo, que eles se conheceram, os padrinhos todos no LOL, que é aquele jogo que eles jogam online, né? Joga. Isso. E aí, todos eles conheceram e o lugar tinha um lago. Então, eu fiz, a partir dos padrinhos, eu fiz todos os textos e os nomes como se fossem sair os personagens do lago. E aí tu estuda isso, tu entra... Né? Sim, eu vou atrás, estudo bastante, eu gosto muito, né? Isso é uma coisa que eu pesquiso em cima. Um outro eu fiz de Minecraft, porque o meu guri joga Minecraft também. Meu filho de 16 anos joga Minecraft desde sempre, né? Aí eu fui para ele, filho, eu preciso de uma dica. Como é que nós vamos fazer? Eu quero falar tal coisa no final, me dá o nome de uns personagens aí. Quando eu falo os personagens, tem que ver como se transtorna o público. Que eles olham assim, porque tipo, eles conhecem. Como é que eles essa sabem? linguagem Como é que eu eles conheço, né? Até ali eu já falei ali eu falei uma passagem bíblica para deixar felizes os pais, os avós, isso, né? Sim. Fiz a parte mais espiritual até o início. Quando chega a parte do brincadeira, final, né? É a hora que eu entro nesses termos. Aí dali em diante vira marca, né? Eles vêm super felizes. Então a gente já pode dizer que uma das tuas marcas é fazer essas cerimônias diferentes, temáticas. Temáticas, isso é com certeza uma marca. Muito bem. Meninas, aí a gente vai fazer umas trocas. Aliás, em trocas, a gente já está quase na hora. Nós temos um momento café aqui. Então, eu vou pedir para as meninas providenciar um cafezinho,
E aí a gente faz uma pausinha quando chegar o café. E eu faço um comercialzinho, mas por enquanto a gente vai ainda na conversa até chegar esse nosso café. E entre vocês duas, a discussão sobre o formato das cadeiras. Isso pode interferir na questão da celebração, da cerimônia em si, ou a noiva quer em círculo, ou quer retinho? Como vocês chegam a discutir isso ou é irrelevante? Não, é irrelevante. Eu acho que tem que agradar a noiva. Isso, para mim é muito uma criação. Né? Eu tenho uma noiva de outubro que a gente resolveu o primeiro projeto da festa. E ela falava sobre a cerimônia e eu dizia assim, vamos resolver essa parte, mais porque próximo. A parte de locação e reserva dos móveis é mais importante, né? Então, depois a gente vai falar da cerimônia. Quando a gente fez a prova de arranjo, que estava tudo resolvido na decoração do salão, o projeto do salão, então a gente sentou e disse, então... Agora é hora. Ser, né? Posso até falar o nome dela. Então, Thaís, vamos falar sobre a cerimônia. Agora a gente vai criar. Vamos fazer algo fora da curva, fora da linha. E ela disse assim, eu queria alguma coisa. Coisa boa quando é assim, né? A gente fica tão feliz. Então, não precisa ter um arco. Isso já está muito, né? Muito manjado na linguagem então, como dela. É que foi? Eu não posso contar ainda porque não vai. Vai ter que voltar, então, para contar essa história. Será? Mas dependendo de quando vai ao ar, posso também contar. Mas, enfim, a gente desenvolveu ali, então, o projeto. Então, isso é muito... também perfil da noiva, também... mas não vai ser na igreja, mas eu quero tradicional. Isso também chega para nós, né? Mas eu tenho muito, assim, essa veia do Márcio, assim. A gente gosta de inovar desde que... A gente adora, na verdade, né? Mas desde que isso também esteja dentro do que eles esperam, o perfil deles, né? Nós, como especialistas, precisamos, né, dar alguns parâmetros, algumas arestas também, para aquilo não escapar da proposta do evento. Eu fiz um Tu tem que orientá-los, né? Do que pode ou não dar certo num evento, né? Nós não podemos limitar, tipo assim, não, só se faz dentro do quadrado, né? Exatamente. Eu fiz um evento com a... faz, né? Exatamente, se é o sonho deles, né? Sim. Eu ia falar, eu fiz um evento com a Elis que foi um casamento numa arena. Assim, expuseram toda a nossa cerimônia, nós ficávamos no meio e o público ficava, inclusive, nas minhas costas, né? Tinha gente, que nem a Arena do Altas Horas, lá do programa do Serginho. Ela fez um casamento desses comigo. Eu achei o máximo. Isso é também a discussão entre elas lá, né? Como eu fiz o casamento ao ar livre, tem muito essa... Na verdade, então, os convidados ficaram de frente para os noivos. Eles ficaram sempre de frente, eles ficaram em volta da gente, nós ficamos no centro, né? Eles ficaram então tinha gente vendo eles de frente, tinha gente vendo eles de trás, né? De acordo com as pessoas iam chegando. Então, esse é só para dar uma ideia do que ela falou, né? Quando o casal vem com essa proposta... Bem mais aberto, as gurias, as duas, eu vou dizer que são... que nem eu, assim, elas meio que vibram. Não vai ser igual. Não vai ser igual sempre, né? Então, isso é uma característica, né? Açúcar alguém? Adoçante? Não. Não precisa. Então. A Vanessa, inclusive, quando eu fiz com ela um casamento ao ar livre, né? Que são a nossa maioria, né? Que a gente acaba fazendo muito, né? Quase que só ao ar livre, né? Ela tem uma característica, não sei se isso vai entrar na conversa nos mas pode contar, depois, pode abrir. Não, que é uma característica que ela bota no trabalho dela, né? Fala aí o que é o teu diferencial. Qual é o meu diferencial? Em relação ao clima e casamentos ao ar livre. A gente vai colocar... Bom, gente, era até uma das perguntas. Vamos lá, pode contar. Eu digo assim para os meus noivos, quando me contrataram, se o casamento é ao ar livre, não chove. Tu tem um pacto. Não chove. Tem um pacto. Pacto é ótimo. Gente, não chove mesmo. E aí, quando eu tô num casamento e tá chovendo... Foi um casamento agora, dia 23, São Sebastião do Caí, que tava chovendo muito. Precisava de ti sábado, então. Muito. Passado. E aí, aí a decoradora desesperada, mas ia ser na igreja mesmo assim, mas a gente tinha um cortejo para organizar, e tinha igreja, enfim. E ela desesperada, eu disse, calma que vai, às 3 horas vai limpar. Calma. E deu 2h30 e eu fiz um vídeo, porque limpou. E sempre limpa. Agora, sábado é porque eu não estava no casamento. Porque no meu casamento no Bosque, até as 4 horas da tarde estava chovendo. A previsão, a decoradora queria colocar no todo. A noiva confiou em mim e ela estava muito tranquila. Isso foi o legal. Isso é importante. Eu disse para ela estava plena, muito feliz. E ela disse assim, só que o sonho dela era casar ao ar livre, lá no pergolado. E eu disse para ela, vai parar de chover. E o nosso casamento era 5. Então, assim, 4h30, as cadeiras estavam montadas. 4h30 a gente colocou os assentos, os convidados chegaram. E depois que a gente colocou os assentos, não choveu. Aí as minhas noivas mandam para mim, Vanessa,
tu é bruxa. Eu disse, não sou bruxa. Tem um pacto com aquele cara. Eu só sou amiga de São Pedro. É claro Mas que eu brinquei como isso vem desde diferencial, o meu mas... casamento. Mas eu tenho uma pergunta. Isso vem desde o meu casamento, isso. Mas, de qualquer maneira, tu tem o plano B. Com certeza. A gente tem o A, o B e o C, Sim, né? sempre Não, tem. nunca usa, mas Nunca, em 10 anos, eu nunca usei o plano B. Viu? Por isso que eu falei que era Nunca usei diferencial, o plano né? B. Assim, eu também vou fazer aqui, levantar a bola, assim, né? A Elis também tem outra coisa. A Elis domina flor de um jeito que é impressionante. Eu já vi ela fazer coisas com as flores, né? Que eu brinco assim, eu sou grande conhecedor de flor. Por exemplo, margarida e rosa, para mim, é a mesma coisa, né? sabe Mas, tudo. então, uma das coisas legais que tem, a gente, falando antes dos profissionais, é a gente saber onde cada um joga, né? Então, eu, por exemplo, observo, eu fico sempre, com as gurias, eu fico depois, mas que lindo que tava isso, lindo que tava aquilo. E eles têm isso, né? Ela tem até buquê, eu já vi ela fazer, uma coisa que eu não imaginava, vem buquê. Depois não sei se ela vai contar também. Vai isso aí, né? contar. Pode dar um spoiler. Foi pouco Dá um tempo, spoiler, nós tivemos um pode dar casamento há pouco spoiler. tempo, né? Que a noiva chegou e eu identifiquei, ela vinha com o buquê, e quando ela vinha vindo, que eu sempre faço meus vídeos, sempre tem o ângulo do celebrante. Então Até eu... Tuti. Emocionou. Eu comecei a olhar e falei assim, será que é que isso? é o que eu tô pensando? Ela fez a noiva, que é aquela coisa, né? A noiva tem uma ideia, tu Tem um sonho, né? pode tirar a ideia, mas ela tinha ideia, ela queria um buquê da Minnie. No Que formato elas são da apaixonadas, cabeça era da tudo Minnie. Disney, né? As músicas, as coisas. Sério, esse eu não Tu quero imagina ver a essa alegria foto. dela quando tu entregou o buquê. Quero ver essa foto. Isso foi um desafio, assim, porque é isso que eu disse antes. Eu tenho esse contato muito estreito com os meus noivos, né? Não é um projeto que eu entrego e vou embora. Então, a Vivi, para mim, por isso que me sinto muito à vontade é falar o nome deles, né? A Vivi, eu digo que ela tem que estar ela deve estar lá em cima na nuvem, junto com os ursinhos carinhosos. Ela é assim, entende? Ela é assim. Então, Lúdica. ela é o jeito dela, né? A personalidade dela. E aí, o casamento tem que retratar isso. E eu tinha inclusive, fiquei sabendo de um profissional que daí não vem né? Não veio ao caso Não de veio saber, ao caso a gente saber, né? Ela tem muitos pets, né? Eles não têm filhos ainda, eles têm muitos pets. E ela queria fazer as patinhas, então, que coisa ali mais linda. na papelaria, algo muito delicado, que sim, não ia implicar sim. em nada, né? E foi negado para ela, então, Nossa, né? gente. O profissional se negou. E eu achei um absurdo, porque... Como, né? Como Tu aconteceu trabalha com sonho, contigo. o sonho era, né, Mas dela. assim, foi algo que eu fiquei sabendo antes. E de repente faltava 2 semanas pro casamento e eu disse, Vivi, tá, mas e esse buquê? Tu não vai me mandar uma não vai, inspiração? Como é que é? Eu disse, é que eu tô com medo de te pedir. Então, eu quero te pedir uma coisa, mas tô com medo. Ela disse, eu disse, fala. É que ela sabe, eu sou muito transparente. Se for algo Que não que tem não tem nada a ver, a gente vai também dizer. quer que fique. Eu vou dizer, eu sou muito sincera. Ela disse que eu queria um buquê da Minnie. Eu disse, só um instante, preciso respirar. Deixa Vou eu me pensar. retirar por 1 minuto aqui do WhatsApp. E eu disse assim, tá. Daí fui para a cerimonialista, né? E disse assim, escuta, tem alguma coisa temática que eu não estou sabendo nesse casamento? Antes de responder para a Sim. noiva. Ela disse, não, por quê? Eu disse, não, é que eu recebi um pedido, mas tudo bem. Voltei para Vivi e ela me disse assim, não, é que eu queria um buquê da Minnie. Eu disse, mas Vivi, como um buquê da Minnie? E ela pegou a referência do nosso querido Pinterest, né? Mas eram flores que não eram flores Daqui. naturais, não eram nem Nada. flores naturais, né? Mas eram o formato das 2 orelhinhas e a cabeça em cor de rosa. Eu disse, Vivi, assim, jamais vou fazer um buquê para ti que não seja de flor natural, que não seja, né? Orgânico ali, mas também, quando a gente mexe com espuma floral, isso, se tá molhado, vai pingar no teu vestido. O teu vestido é rodado, com quem tu vai entrar? Vai entrar com os pais, então como é que tu vai segurar isso? Então é aí que entra Olha, toda essa nossa... toda essa nossa conhecimento conversa. também, né? Daí eu disse assim, mas assim, quem sou eu para te negar isso? Eu disse, não fico muito confortável, não vou te mentir, né? Tu me conhece. Mas eu vou tentar, só que eu vou fazer um teste antes. Então, eu fiz um teste na espuma floral e mandei para ela. E a gente ia mandando o WhatsApp, se conversando, e eu mandei o esqueleto. Eu disse assim, tem certeza? Mandei o esqueleto. E ela com certeza, sim. E ela disse, eu sei que tu vai conseguir. Então, quando chegou no dia, eu não vou mentir, eu fiz o Olha segundo lá. buquê. Olha Aí, lá. ó. Olha lá. Eu fiz o segundo Legal. buquê. Eu fiz o segundo buquê e essa é a Vivi. Ai, que Se lindo. por acaso- Me diz se ela não eu tô combina. arrepiada. Me diz se ela não Gente, combina. E sabe muito que legal. isso foi também pra mim, como é que eu vou dizer assim? A gente Desafio te tirar e do uma lugar, alegria. né? E e e assim, como é que eu vou dizer assim? A gente diz, baixar a crista, entendeu? Porque eu fiz um sonho, eu realizei o sonho dela.
mas eu fiz um outro buquê para ela. Então eu pensava assim, Se até ela o não último quiser, momento, né? Vá até que- o último momento, eu queria que ela tivesse tão segura daquilo que eu fiz um segundo buquê. Mas ela não usou. Tá ali a prova E que quando a gente chegou para entregar, o terço que ela me deu antes, eu botei no segundo buquê, eu não botei no da Mini. Olha, né? Mas olha a carinha Mas de eu feliz cheguei com o da Mini, daí eu fiz, como ela ia entrar com os pais, eu fiz uma alcinha. Então ela ficava assim e ela, bolsinha. e ela poderia os pais ficarem engatadinhos no segurar, né, com braço. os pais em cada braço, Ah, né? tá. E daí, quando eu cheguei com os dois, ela nem olhou pro outro. Ela olhou pra aquele assim, ai, que lindo. Eu disse, tu tem certeza, Vivi? Ela disse, é lógico. E virou o xodó dela, né? Porque ela... Esse aí a gente vai colocar lá no nosso stories. E viralizou esse vídeo. Esse é o vídeo que viralizou. Que Deve estar em demais. 80 mil agora. Olha, É uma coisa demais. que eu não imaginei, que eu realmente não vou dizer que queria, porque foi bem inusitado. Mas assim, ó, a carinha dela, ali é tudo que eu queria ver. E esse buquê, com certeza, ela não jogou, ela não deu. Já ela... tô com pedido de mais 2 pra fazer agora. De mini. E assim, bem rapidinho, mini. para maravilha, né? ambientar, né? Esse casal, ela falou dos pets, né? Eu criei uma dinâmica com os padrinhos, como eles deixaram na minha mão, né? Não foi nenhuma dinâmica já existente. E a dinâmica é como eles se conheceram no trem. Eu fiz um trem, né? Com a minha esposa, direitinho, onde cada padrinho vinha e colava um dos pets. E cada mensagem que o padrinho colocava tinha a ver com a história dos pets na vida deles. São muito importantes então, pra eles. um pet deles, uma cachorrinha, não tinha uma perna. Sim. Um gato, ele era vesguinho. O outro tinha cada... E daí eu ia colocando um dos gatos, um dos cachorros, um dia inundou todo o apartamento, que mastigou um cano. Então eu botei, as frases eram, né? Olha, a gente deseja para vocês que o amor de vocês inunde como fulano, né? E é aquilo tudo que eu conheci a Bem história, a gente legal. foi conectando. Eles entraram com as músicas da Disney. Isso é muito personalizado, Então, né? Então, vai tudo deixando fechou. cada um deles. Mas né? você sabe que meu filho casou... Ele também é nerd. E já tem 5 anos o casamento deles. E a identidade visual era um controle e as patinhas das cachorrinhas deles. Vê, né? E por que não fazer, E por que né? não, né? Por que E não tava lá. fazer? E ainda tinha uma referência da avó da noiva, que é muito importante, tinha dentro da identidade Porque o visual. convidado que sentar naquela vai mesa saber, e, porque- e pegar aquele menu e olhar, já vai saber, nossa, isso aqui é muito eles. Muito eles, exatamente. Então, É o por que não? precisa, É né? o que precisa. Quando eu estava aguardando ela, que ela não tinha chegado ainda, a cerimonialista estava arrumando o cortejo, estava a irmã dela, que também seria madrinha, ela olhou e disse assim, isso é o buquê da Vivi, né? Porque isso é muito a Vivi. Então, ali o meu coração já foi se aquebrantando. Eu pensei, não, ela vai querer isso daqui. Que demais. Daqui a pouco tô fazendo buquê pra Personalizado pra todo mundo. Eu tenho um pouco de medo do que vem, né? Mas tudo Essas bem. emoções. É que nem o casamento do Bosque lá dela também, dependendo do clima, né? Vai dando. Eu já fiz casamento na chuva. Mas quando tu tem aquela convicção, dá certo, né? Não, Eu digo e que aí tu passa que entra. isso, né? Como que eu deixaria simplesmente esse buquê na mão da cerimonialista? Nada, né? Nada contra, mas esse momento era teu. Mas a gente estava conversando sobre aquilo. Como que eu vou arrumar tudo e vou deixar e vou embora, entendeu? Não, eu queria ver queria a ver, carinha imagina. dela. Eu queria ver se ela ia gostar, né? Então, Que isso... demais. Muito bom. Isso somos nós, isso é Armazém do Eventos. E isso faz parte da tua história. É. Que legal. Gente, então assim, o cafezinho era para fazer o break, a gente tomou o café e não fez o break. Mas agora eu vou falar, então, da Festa Escova. Porque a gente não é nada sozinho, né? Tenho certeza que vocês concordam comigo sobre isso. E esse projeto só é viável porque nós temos empresas que também nos apoiam. Festa Escova está conosco, até fez a minha escova hoje, minha make. E tem essa Festa Escova fica aqui em Porto Alegre, ali na 24 de outubro, pertinho do Parcão. E é muito interessante porque assim, o conceito de não esperar para ser atendido. Ah, que show, O FEST quer maravilha, dizer isso. Tu não precisa marcar hora. Então, tá dando uma passeadinha, resolveu ali fazer, deu um tempo na agenda. Nossa, isso é ótimo. É ótimo. Para ali e logo é atendido. Até pode ter, assim, uma espera pouquíssima, mas logo vai ter um profissional disponível para te atender. O atendimento não é rápido no atendimento, é feito no tempo que precisa, mas a espera é que é rápida. Bem legal, a gente super Mais indica. profissionais, então, para atender. Isso, tem uma dinâmica lá que a gente nem entende, mas chega lá Se e adaptam dá pra certo, isso. dá certo e vai ser atendido. Então. E é você bela todo dia, linda todo dia. Que legal. É isso aí. Uma ideia inovadora. Você é linda todo dia e dona do seu tempo, protagonista da sua vida, porque tem Festa Escova por trás. E é isso aí. Adaptado com a realidade que a gente precisa hoje, exatamente. né? Isso. Correria, né? Gente, assim, ó, já passamos mais da metade, mas ainda temos coisas para contar. E eu quero
Eu fiquei curiosa quando o Márcio chegou, eu já tinha observado isso nas redes sociais dele, em algumas fotos, que ele tem uma identidade, uma marca pessoal. E eu queria que ele conversasse sobre isso, contasse sobre essa marca, porque eu trabalho com isso também. E eu acho muito importante a minha identidade, a minha marca, a minha borboleta, que está sempre comigo. E eu queria que tu falasse, porque a marca pessoal tem muito a ver com como as pessoas vão te achar e como vão te procurar também, como tu te apresenta, né? Então, conta para nós aí da tua marca. Como eu falei, né? Eu comecei primeiro como celebrante, principalmente em eventos de amigos, né? Fiz casamentos, muitos casamentos de amigos, de pessoas da família ou que tinham um vínculo comigo. E aos poucos, quando foi se tornando realmente a minha profissão, onde eu profissionalizei por completo, né? Tanto me especializando, indo em eventos, entendendo, estudando, conhecendo, eu notei que isso seria muito importante, porque ao contrário das meninas que trabalham desde o início do processo, eu sou uma das pessoas, como vocês todos sabem, um dos fornecedores que elas vão lembrar. E aí, uma das coisas que eu queria é que, além de elas lembrarem de mim, porque depois que eu trabalhei com a Vanessa, com a Eliso, com qualquer outra cerimonialista, que eu trabalho bastante com várias, né? Eu sei que elas já lembram de mim, porque a gente trabalhou junto, mas eu queria que os noivos pensassem quem é o Márcio, né? E aí, a partir disso, no início eu fazia o casamento terno e gravata, comum, mas eu via que eu competia assim com... Tradicional, né? Com um pastor. Muitas vezes vinham... Muito tradicional. Olha, Márcio, eu não sabia que tu é pastor, né? Eu falei, Nem eu sabia. Eu não sou pastor, Eu não também não confunda, sabia. né? Porque eu faço também a consagração de crianças, né? Que é aquela atividade de apresentação com os padrinhos, que hoje muitos casais estão me procurando fazer, inclusive os casais que eu casei, obviamente, né? E aí eu falo, não, olha, não é batizado, não tem nada a ver uma coisa com outra, como casamento também. Inclusive, o que eu mais faço, o que eu mais converso com os noivos, eles ficam ali, alguns ficam pesos na consciência, nós vamos fazer um casamento, não vai ser na igreja. Por que vocês não fazem o casamento na igreja também, igual? Também. Só faz com a família, faz uma coisa mais íntima. Como vai acontecer também o civil, muitas vezes acontece assim, né? Então, não é uma coisa com a outra, né? Não está concorrendo. Exatamente. Aí, uma das coisas que eu vi que era a minha identidade precisava mudar nesse sentido. Se eu tinha terno e gravata, eu era confundido com um juiz de paz ou com um pastor, né? E aí eu comecei a construir isso. E aí acabei chegando no suspensório, na gravata borboleta. E aí, então, a minha camisa, minha gravata borboleta e o suspensório vão mudando de cor de acordo também com os casais. Então, a primeira coisa que eu pergunto ao noivo, que gravata você vai usar? Você vai usar fraque? Você vai usar só camisa? Vai usar a gravata? Então, isso virou a minha identidade. Hoje, todo mundo me enxerga e me vê, como vocês estão me vendo aqui também, suspensório, gravata borboleta, e ela vai mudando as cores. Quando né? o Márcio chega, a gente já sabe que é o celebrante. Isso é interessante quando eu entro em contato com os meus noivos, né? Que eu falo isso também, que tu personaliza de acordo com o perfil ali deles, de acordo com a paleta de cores. Isso é muito... Porque eles querem também, né? Que esse celebrante se encaixe dentro da decoração, dentro do evento deles. Isso é muito legal. É que eu percebi isso ao longo dos casamentos, fazendo casamento, fiz muito casamento, que eu percebi que isso começou a virar... Hoje acontece, né? Tem casal que está mais preocupado com a paleta de cores. Eles vão combinar entre as madrinhas e os padrinhos do que propriamente o arco atrás, ou o parador, ou o que vai ficar. E eu vi que isso era uma característica para mim. Isso me marcava, né? E para mim também vai me dando a opção de eu também ter que pensar nessa questão. Então, buscar as gravatas, os suspensórios, né? Entender. E aí é muito engraçado que como eu falei, eu faço muitos casais jovens. Faço o casal, né? Já fiz a renovação de votos, as bodas de prata, bodas de ouro, não fiz nenhuma até hoje, né? Espero que eu possa fazer. Lá. Tem uma que está encomendada, né? Que são os meus pais. Daqui a 2 anos, minha mãe já falou, né? É o quê? Eu tô fazendo 30 anos de casado. No mês que vem então, é o quê? Né? E aí, muitas vezes, esses noivos eles falam assim, nossa, a gente olhava, né? Com a gravata, parece que tu é tão tradicional, mas eu cantei um dia Blink, uma banda, né? Que eu cantei uma música para noiva, ela falou assim, tu conhece isso, né? Conheço. Mas eu cantei, não é o que eu faço. Minha celebração, muito raramente, apesar de eu cantar, tocar, tudo, eu não faço isso. Mas eu toquei porque eu sabia que era significativo para ela. Que ia tocar nela, que ia tocar. Exatamente. Ela estava chorando por causa daquela parte. Então, eu tento construir a parte, o preâmbulo, eu sempre faço. Ou eu conto a vida do casal como um livro, como uma série do Netflix, ou um filme, ou apenas conto a história deles por metáforas, né? Porque nem todos conhecem, né? Isso, às vezes nem todos conhecem eu unifiquei isso com o meu figurino, né? Agora eu fiquei com uma curiosidade. Deve ter umas 2, 3 gavetas só de gravata borboleta. Não, a graça da gravata borboleta não precisa de tanto, mas tem bastante gravata, né? Mas a camisa também, né? A camisa também. Troca a cor da camisa, a cor do
suspensório. Tem a ver com quando é a livre, quando é pôr do sol, quando é mais durante o dia, né? Agora, dia 11 de novembro, é um dia que eu vou fazer 3 casamentos num dia, né? Fiquei curiosa. 11 E na de praia? novembro, E na praia? Tu já fez na praia? Como tu se vestiria na praia? Na praia eu tava de camiseta, bermuda e pé descalço, né? Mas aí, nesse caso, naquela época, quando eu fiz, eu ainda não tinha identidade. Provavelmente, hoje eu teria uma camisa, minha gravata borboleta me acompanharia, uma camisa de manga Clarinha. curta e de bermuda e pé no chão também, né? Claro que sempre combinação. Se os noivos falarem, não, a gente não quer você de gravata borboleta, você tem que estar lá de tal maneira, Ok. eu vou conversar com eles. Mas hoje a hashtag Noivos do Márcio e o celebrante Márcio Stout é a minha identidade. O ângulo do celebrante é outra coisa que ficou a minha identidade também. Sempre termino o casamento, com o meu ângulo eu transformo em um Reels. Então, para quem for lá no meu Instagram, vai ver todos os meus casais. Tem um Reels que aparece a minha visão. Os noivos chegando, a mãe da noiva, as daminhas, Como né, as tu Ai, que alianças. legal. Como ele vê. Eu não apareço, aparece Sim, toda a minha visão, né? A saída do noivo. E aquilo virou uma marca também, né? E aí acaba conduzindo, né? Mas de pedir pra tu não usar, acho que não aconteceria, né, Matos? Porque eles já chegam Já- até com nós. Aquela porque ideia de querer você, né? Exatamente. Isso é a marca pessoal, né? E quando- Já puxa o cliente que E se quando o cliente identificou. vem por essa admiração ou Sim. pelo teu trabalho em si ou por todo o conjunto, esse é o melhor cliente, né? O E cliente na que verdade já eles vem estão muito porque te focados no admira. que eu vou entregar para eles ali no texto, né? Coisa, O que eu percebo é que eles falam pra mim, inclusive, que eles... Ai, pois é, eu não sei o que o Márcio vai falar. Eles ficam curiosos. Eles ficam curiosos. Mas Porque é o Márcio surpresa, não né? conta, é surpresa. Né? o que é o Mas isso texto que- em si eu não entrego, só Sim. depois, né? Depois do casamento eu dou de lembrança para eles tudo. Mas eu cato muito aquelas informações, porque na conversa do briefing, Porque tem que emocioná-los também, né? Se eles Sem souberem... emoção, né? não, Perde vai. totalmente a emoção, né? eles ficam muito preocupados que no briefing eu pergunto coisas que não tem nada a ver com o casamento, né? Sim. Mas Eles pensam o que ele vai fazer. Exatamente. Que Que dali eu pego o que vai clima, né? acontecer? Por exemplo, conversando com os noivos ali, eu pergunto, por exemplo, qual é o hobby do noivo, qual é o hobby da noiva. Que ele quer saber O que disso? eles faziam, qual foi os perrengues que eles passaram. Ah, um dia nós fomos pra viagem tal e eu não levei biquíni. Daí nós tivemos que comprar, não tinha biquíni pra comprar, tivemos que ir na praia sem biquíni, né? Opa. Essas coisas eu não conto no casamento, mas isso me mostra muito como é que o casal é. O perfil deles. Eu tenho um casal que eu vou fazer agora nos próximos dias, que eu conversando com eles, eu vi que eles são bem formais. Então, aquilo que eu uso em outros casamentos, que é uma conversa mais como um stand-up, alguma coisa assim, com eles eu vou fazer mais tradicional, né? Então, isso é o que ajuda a construir. E, claro, que nem você perguntou da praia, né? Na praia foi um casamento que nós fizemos, não tinha plano B em relação à chuva. Porque nós não tínhamos como armar o todo na beira da praia lá, né? Mas eles estavam tranquilos com relação Eles a estavam com isso. isso. Então, o casamento começou no seco e terminou no molhado. E aí, show. todo mundo molhado. Só que eu todo usei um mundo- texto do Nat Roots lá e também um texto aqui esqueci o nome da banda gaúcha aqui, que é Iemanjá, vem lavar a nossa fé. Eu Mas botei daí isso veio no na texto. hora. Na hora eu usei isso como um texto, né? E começou a chover na hora. Então isso está registrado no vídeo para eles. Foi sob encomenda. Isso foi muito bonito. O altar era uma prancha de surf, que era a prancha do noivo, né? E também então, bruxa. isso tudo eu vou entrando. Eu falei antes do casamento, na chuva, que os noivos me ligaram às 2 horas da tarde assim. Márcio, tá chovendo, tá frio. Era um novembro, era para estar super calor na serra. Tá chovendo, tá frio, desde sempre não para. A cerimonialista, né, ela quer que a gente faça o casamento lá no plano B. Mas nós queremos fazer na chuva, a gente quer que seja lá fora. Tu Que topa? maravilha, né? Falei, topo, né? Embalei o meu tablet no papel filme e fiz o casamento na chuva com eles, né? Até esse casal mora hoje na Irlanda, mas foi muito bonito também. E os né? convidados também encararam. Sim, a chuva. alguns, Isso é legal, alguns né? foram para a chuva, alguns olharam de longe, né? Os familiares foram, né? Os padrinhos foram. Mas chovendo, a noiva se desmontou totalmente. Mas era o sonho deles. Tá, ok, tá tudo ok. E eu tudo entrego. ok, tá Certo. tudo certo. Meninas, antes a gente tem agora um momentinho caos, mas antes, já que a gente falou em praia, já fez casamento na beira de praia também? Beira de praia ainda não. Muito campo, mas beira de praia não. Então tá na lista aí de... Tá na lista. E o que tu usaria? Fiquei curiosa, assim. É claro que tem a ver com os noivos, assim, mas tem alguma... Aí a gente tem que cuidar com o maior inimigo, né? Que além da chuva, pior do que a chuva para nós é o vento. Ao vento. Então, nada que... Eu acho que o minimalismo nesse caso, né? interessante. Então, trabalhar com coisas mais delicadas que a gente sabe... Não adianta fazer uma coisa que eu quero que apareça muito e que vai voar, que a Vanessa vai ter que correr atrás depois, né?
Então, Se for no litoral gaúcho, né? ou que a gente estando lá vai ter que ficar arrumando e vai ficar desconfortável para filmagem, para foto, para todo mundo, né? Ai, gostei desse minimalista então, aí. assim, Enxergo praia situação. muito... Isso, praia é muito assim. E nem precisa, né? E já é uma vibe. Se eles escolheram esse espaço, já é uma vibe mais descontraída, já é o que eles gostam, né? Então, para que tirar o foco? Já sabe que vai ter areia, que vai ter vento. Mesmo a gente amando as flores, daí é o momento de segurar um pouco e trazer mais a natureza. Então a organizadora e a cerimonialista... A organizadora e a cerimonialista e a decoradora estão coesas nessa, né? É. Que é bem legal. Gente, nós temos um outro momento que é o caos por trás dos bastidores. Isso é uma maravilha. E aí não eu dá vou pedir... pra contar. Não, tem que dar para contar. Muitos ou poucos? Não, a princípio um só. Se der tempo, a gente vai para a segunda rodada. Então, eu vou começar pela Vanessa, que foi a primeira que eu apresentei. Conta aí alguma história inusitada, algum perrengue. Vou tentar ser rápida, tá? Bom, eu vou falar de um casamento que eu fiz, que foi num sítio. 3 causas, na verdade. A gente organizou o cortejo, estava tudo organizado. A noiva, ela resolveu, então, os vestidos das madrinhas, ela mandou fazê-los. Todos iguais, queriam uma paleta de cores, tudo alinhadinho. E aí, uma madrinha era um pouquinho mais gordinha. Então, o vestido, ele não fechou. E quando ele fechou, estourou o fecho. Aí, isso aconteceu nesse primeiro momento. Claro, a gente pegou lá, tinha agulha, tentei dar uns pontos, né? Porque eu digo que eu tenho uma malha. Quem me conhece diz que eu tenho a minha amiga que é a malha. Que é uma mala que tem... Não é a mala. Já tem nome. Ela tem a malha, ela tem tudo dentro. Sim. Tudo. E aí eu tenho também uma pochete também, que eu fiz uma enquete do que tem na minha pochete, que tinha acho, umas 30 coisas dentro. E aí eu costurei o vestido, só que a madrinha tinha um cabelo longo, então a gente deu pra ela, vai tranquila. Não vai aparecer. A gente alinhou ali tudo certinho. A noiva já estava aguardando, que eu sempre começo o cortejo quando a noiva já está presente. Sim. E eu tento colocá-la de um ambiente que ela consiga acompanhar esse cortejo, que eu digo assim, a noiva às vezes não acompanha, né? Então ela já está escondidinha, então eu tento colocá-la para ela acompanhar esse cortejo, que às vezes é muito importante para ela ver o que deu certo. Às vezes uma daminha que não entrou, que chorou. E a noiva estava aguardando, quando a noiva levantou, ela estava sentadinha, quando ela levantou o vestido da noiva, o forro rasgou. Deus. E ele era de renda e não tinha nem a possibilidade de deixar, assim. E aí eu peguei e saí, aí eu tive que costurar. E aí ela entrou, tranquila, bem plena, né? Aí o noivo falou, por que tá atrasando tanto? Ele disse, porque rasgou o vestido. E ele desesperado, eu disse, não, tia, calma, deu tudo certo. E ela entrou. E aí depois, durante a festa, que é a terceira coisa que aconteceu... 3 em 1. 3. O solado do filho dela, do solado do sapato que ele colocou, despencou os 2 solados. Isso, e sapato de noiva também. Sim. E aí eu colei com bonder. Eu tenho uma cola que eu digo que é, não sei se eu posso falar, que é a cola diabo. Ela cola tudo. Até a unha de noiva eu colei. E aí eu colei. Então foram 3 calços. A madrinha, que estavam a noiva e o menino. E eu tenho outro também que é bem interessante, que aconteceu alguns dias, não sei se dá tempo pra contar, que é de um bolo que despencou. Como assim o bolo despencou? Os noivos tinham um sonho. E eles queriam um bolo. A gente tem medo de alguns sonhos. Eu vou dizer que a gente tenta viabilizá-los, né? De uma forma... Que descem. Não, foi um pouquinho pior. Eles tinham um sonho de que eles tinham um recheio específico pro bolo. Morango com nata. A gente sabe que morango com nata não dá pra fazer um bolo de andares, porque desaba. Mas eles queriam um bolo de morango com nata. A gente falou com a boleira, ela também explicou, não dá, desaba, vamos fazer então um bolo quadradinho para vocês, um redondinho de morango com nata. Não, mas a gente quer um morango com nata de 3 andares. Teimosia. Aí então a gente explicou, eles falaram, não, mas a gente... Assume o risco. E a boleira foi lá e disse, vamos fazer. Bancamos. Então o que a gente fez? A gente tinha a mesa de doces, eu disse, o bolo não pode ficar exposto, né? Então, esse não vai ser um bolo que vai ficar ali do início do evento até o corte. A gente vai ter que fazer um plano B. Então, a gente fez uma mesa de doces bonita e deixou o bolo... Para aparecer na hora. Para aparecer na hora. Exatamente. Para foto, para o corte, e depois sai para fazer o corte na cozinha. E aí, a gente deixou ele num lugar específico, numa geladeira, só para ele.
Organizei o cortejo, tudo. Acho que a noiva nem sabe disso, o noivo sabe. Porque eu mostrei pra ele depois as fotos, mas acho que a noiva nem ficou sabendo. Organizei o cortejo, tava depois da cerimônia, eu fico sempre acompanhando as fotos, né? Aí eu dou aquele amparo, se eles têm que comer alguma coisinha, se tem alguma coisa pra eles comerem, beberem, então eu fico... E aí veio uma menina da minha equipe desesperada. O bolo. O bolo despencou. Eu disse, como assim? O bolo não tá na... Sim, mas ele despencou. Aí eu disse, vai lá, tira uma foto pra mim. Quando ela mandou a foto, o bolo literalmente estava despencado. Os 3 andares. Exatamente. Aí eu fui na cozinha, a gente tinha a boleira. A gente tinha combinado que ela ia finalizar o bolo mais próximo, a gente colocar... Boleira de plantão. Boleira de plantão. Maravilhosa. Boleira de plantão. E aí liguei pra ela desesperada. Eu disse, não, te acalma e vem. Até que horas a gente tem? Não, a gente tem tempo. Aí ela veio lá e ela olhou assim, o que eu faço? A gente tem 3 planos. Eu disse pra ela. Ou a gente faz um bolo pequeno, tenta remanejar ali, coloca num toco bonito, ou tu faz os 3 andares, obviamente, ou a gente faz de 2, eu disse pra ela. Entrega algum bolo. Quanto tempo a gente tem? Ela disse, tu tem 2 horas. E depois eu vou mostrar as fotos pra vocês. Ela conseguiu de 2 andares, o bolo ficou lindo, os noivos nem notaram que não tinha 3 andares. E aí, no final do evento, quando eu fiz todo o acompanhamento com eles, eu fui mostrar o que sobrou, fazer o acompanhamento. E aí eu falei pro noivo, tu sabe o que aconteceu com o bolo? Aí eu mostrei a foto. Acho que a noiva nem sabe disso aí. Vai saber agora. Essa boleira é a heroína da noite. O bolo que despencou. Ela vai saber quando assistiu. Tu vai mandar o link do podcast. Eu vou mandar pra ela. E vou mandar foto pra ela. E o bolo ficou lindo, gente. Que é muito aquela questão de vamos resolver o problema. Eu disse pra boleira, ela tava desesperada, gente. Ela tava desesperada. Eu disse, te acalma. A gente tem 3 opções. Ou tu me entrega um pequenininho, bonitinho. Sim, ela fez o melhor possível, com certeza. Exatamente. Com certeza. É como vamos resolver e não o que aconteceu. Não, eu nem passei pros noivos. Eu digo assim, no dia do evento, nada acontece errado. Nada. Aí nada. A gente é a peneira, né? Nada. A peneira não, a aparadora. Exatamente. De ligar pra noiva. Aconteceu. Nada acontece errado. Isso aí. Tudo dá certo. Isso é o nosso papel. Exatamente. Elis, conta aí uma história. No meu caso, posso até falar o nome dos noivos, porque a minha noiva gravou uns stories sobre isso também, né? A Andresa e o Cícero, eles tiveram a data do casamento colocado um dia para frente. Ao invés do sábado, acabou sendo no domingo. Nossa, onde foi isso? Vou dizer onde. Mas no espaço de eventos. No espaço de eventos. É assim, o sonho deles, casamento ao ar livre, e não queremos todo, porque nós queremos ver as estrelas. Casal jovem também, né? Muito lindo, assim, na teoria, né? Então, a gente... Só que, qual é a data? Agosto, semana do Expo Inter. A gente sabe que chove, né, gente? Então, é certo que chove, né? Não, depende. Se eu tiver, não chove. E não choveu, gente. A Expo Inter, quando chove, não choveu. Esse ano eu não fiz a Expo Inter, foi agora? Dia 26 e 5 não choveu. Eu não lembro o ano que eles casaram. O ano eu não lembro, mas foi ali entre o dia 25 e 26 de agosto. Que é o final do mês. Que é o final do mês mais complicado, né? E também uma época difícil de locação de todos. Sim, porque tá tudo mais bonito. Isso. Então, a demanda é grande, né? Vai ser mais caro se locar no último momento e vai ser difícil de encontrar. Então, depois de a gente conseguir convencer eles, gente, então vamos... Porque a gente pega um todo com lona cristal, vai ser à noite, um todo dourado, vai ficar lindo, ouro velho, né? Então, a gente faz um trabalho com as luzinhas, vai ficar romântico igual. Eles, então, toparam. Só que foi tão em cima da hora que a gente não conseguiu tablado. E era gramado. Então, a gente tinha a parte da grama, onde era toda a cerimônia e toda a parte de alimentação, tudo era ali, né? Recepção e cerimônia. E uma parte mais elevada era a casa de apoio do espaço, né? Onde tinha o banheiro, onde era a cozinha. Só que era tanta chuva, que a gente estava fazendo, então, essa organização do mobiliário todo, e essa água ela foi descendo dessa elevação. E ela foi empoçando. Então, nós tínhamos o todo em cima, mas a gente pisava em 5 centímetros de água na sexta-feira anterior ao casamento. E chegou um momento que a gente colocava as toalhas na mesa, mas eu não podia botar para baixo, e eu estava pisando, já tinha trocado 2 sapatos, e raios, né? Quer dizer, um dia seguinte ia continuar a chuva ou pelo menos estaria muito molhado. Né? Impossível de fazer. Então, a gente chamou eles, né? A cerimonialista, a gente conversou e disse assim, vamos chamá-los. Não é algo que eu gostaria de fazer, mas é uma situação que com a natureza não tem o que fazer, né? A gente estava coberto, mas embaixo não deu.
E nós chamamos eles, vieram os pais, né? Todo Desesperados. mundo muito tenso, a gente abraçou e tudo mais. E eles disseram assim, Elisa, então o que a gente faz? Eu digo assim, com a situação que a gente tem aqui hoje, nem amanhã o casamento de vocês não sai. Se der sol, amanhã aqui está inviável. Eu não gostaria de dar essa ideia para vocês, mas a única coisa que eu vejo de possibilidade é vocês casarem ao invés do sábado no domingo e a gente faz uma operação aí de Força-tarefa. Para avisar os convidados. Exatamente, uma força-tarefa e para secar tudo, para conseguir... Um aterrozinho, coisa assim. Sim. E o ramo do noivo era construção. Então aí a gente mas aí tava sim, coberto. o Cícero tava. Então o que eles se olharam, a cerimonialista, né? Eu tenho a data. Só um instante bater já. Olhou a agenda. O que era mais importante? Ver se o pessoal da alimentação podia, fotógrafo vinha de muito longe. Convidados também entrar em contato com os convidados, né? Não, Passar. mas eu Então, digo primeiro para resolver. isso, se vamos faria. resolver. Daria, então já ligou, tá, consigo. E eu disse, não, a gente tá dentro, né? Noivos, o que a gente vai fazer para enxugar isso aqui? Eu disse, não, a gente pode construir a passarela, eles construíram uma passarela, então, e no assé de madeira, né, um tablado para a cerimônia. Eu digo que depois a gente encontrou até toalha suja de coisas. Eu não sei como que eles fizeram exatamente, porque a gente teve que remanejar toda a parte das flores, então a gente também estava trabalhando nesse sentido, né? E deu um sábado lindo de sol. Deu tempo de secar alguma coisa. E um domingo lindo de sol. Então, a única coisa que ficou com a data do casamento foi o potinho de bolo, que era a lembrancinha, que era o bolo de pote, né? Ficou na nossa história aí como o casamento que ao invés de sábado, saiu no domingo. E quanto tempo faz foi isso? lindo. Eu acredito que deve fazer uns 4, 5 anos. Eles têm já 2 menininhas. Olha isso. E esses dias... essa é uma história. E esses dias ainda ela fez um story sobre isso, então é muito tranquilo de falar hoje, né, dessa questão, mas pensando assim que foi até um risco para nós, porque era raio, a gente embaixo de um toldo, com o pé molhado. Foi muito angustiante ter que chamar eles para essa conversa. Porque não tem nem como chamar só a cerimonialista, né? Não, Aí ele que vai ter que... É algo que depende, assim, de todo... É uma decisão em conjunto. Não tem como não deixar não passar. delegar, Mas né? que bom Não tem que todos os fornecedores conseguiram se remanejar Sim. e atender, né? Os principais, pelo porque menos. foi pro domingo, né? Então, E avisar todo mundo. É. Muito legal, gostei dessa história. Márcio. Olha, eu tenho bastante histórias, né? Mas eu vou contar a rapidinho, gente bem já rapidinho. passou do tempo, então tem que ser. É bem rapidinho, né? A história, na verdade, foi um casal que eu fiz o casamento, foi lindo, né? O casamento, eu cheguei lá na hora, tudo que combinou, fizemos o casamento. E quando terminou o casamento, eu conversando com a cerimonialista, ela falou assim, só que eles já estão separados. Ui? Uai? Como assim? E não tem problema, como já faz bastante tempo, eu tive muito casal pra lá, né? Eu tenho 135 casamentos na minha história, né? Só 2 casais se separaram, né? Então, que maravilha! esse é o meu pé quente, viu? Então, O teu é o clima, o meu é o clima. os casais. Um deles foi esse casal, mas eles já casaram separados, né? E aí, isso eu fiquei sabendo depois, por que é um perrengue assim, né? A Elis até vai saber quem é, depois eu posso falar pra ela também. Mas eles houve um distrato, uma dificuldade entre eles naquela semana, né? Foi na semana antes, na semana que do antecedeu. casamento. E aí os dois sentaram juntos, tá tudo empenhado, tá tudo encaminhado, né? Vamos curtir a festa. Então, vamos aproveitar com os amigos, não contamos pra ninguém, né? E terminou casando depois, até inclusive... Eles não contaram pra ninguém. Até um dia eu fui perguntando, porque eu uso as fotos sempre, eventualmente, quando eu vou publicar, né? eu converso com os noivos, né? Não, pode usar à vontade, né? Eles tinham um filhinho, ela estava grávida também, né? Então, tem um filhinho até hoje, e ele falou, não, tá tudo certo, a gente chegou naquele momento, tivemos a tranquilidade de entender, não era pra ser mesmo, né? Mas vamos aproveitar, teve festa tudo celebração. Eu fiz celebração. A entrada da noiva. Eu fiz a celebração sem saber. Se eu soubesse, eu teria feito também. É diferente, talvez, Márcio, ou não? Não, acho que não. Acho que eu faria do mesmo jeito. Até porque eu senti no casal, tinha uma diferença uma harmonia, no jeito de organizar. Mas talvez na decisão, né? Mas a festa diz que, conversando com a cerimônia, geralmente eu não fico em festa, né, inteira, que foi linda a festa, aproveitaram até o final, dançaram, curtiram. Gente, essa é uma né? história. Eles tiraram as fotos de casais? Sim, tiraram todas as fotos. Tinha pra wedding tudo, né? E tinha durante a festa. Mas isso foi, eu acho assim que... tem uma amiga minha, né? Que ela fica brincando comigo assim, Márcio, tá bombando no Rio de Janeiro agora as festas de divórcio, né? Então tu
tem que fazer as festas de divórcio. Eu falei, olha, eu tô me concentrando bastante no casamento, tá muito bom, né? Mas ela falou, isso aí, mas continua investindo, porque essa turma aí que vai ser o nosso segundo negócio. Meu Deus. Naquele dia foi um pouco isso, né? Não sei se vocês sabem que no Rio de Janeiro, em São Paulo também tá acontecendo, eles estão fazendo muito festas Sim, de tem divórcio, até o bolo, né? Tem Isso, separado. E o celebrante, geralmente, eles pegam o mesmo também, né? Para fazer, para celebrar assim, olha, estão separando, a gente precisa virar inimigo, né? Muitos continuam com filhos, outras coisas, e se celebram aquelas ideias, né? Eu sou favorável, porque como eu contei a história antes, eu fui viajar com as minhas esposas, né? Minha esposa junto agora, então é isso aí. Tudo bem. Harmonia. Gente, caos, assim, adorei os causos de vocês. Vão ficar registrado. A tua foto do buquê a gente vai publicar, porque foi muito inusitado. Quero agradecer a disponibilidade e a presença de vocês. Foi muito bom tê-los aqui nesse momento. E dizer que acabou. Que pena. Quero agradecer, mas antes, cada um fala ali o seu recadinho final. Eu também quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade, então, de estar aqui falando um pouco mais sobre esse nosso mundo, né? Porque muitas vezes a gente ouve, muitas vezes não, todas as vezes a gente ouve os noivos, mas a gente também fala um pouquinho, ter a oportunidade de falar de nós também é bem importante para eles nos conhecerem. E agradecer por vocês terem chamado e a gente estar aqui juntos. Mostrar um pouquinho do nosso Mostrando trabalho, né? um pouco do que é Vanessa lá, ó. o dia a dia. Mostrar um pouquinho do que é nosso trabalho, né? Do que tudo que a gente passa nos bastidores, né? Que a gente tem que absorver muito dos noivos, muito do dia do evento. Então, isso é muito legal poder mostrar essa parte nossa aí. Eu quero agradecer muito, né? Cris, Denise, Adri, baita iniciativa de vocês, a gente poder realmente se conversar como colegas, sabendo que todo mundo vai trabalhar com todo mundo em no outro casamento. Dizer que eu estou prontinho para construir aquela cerimônia de sonho cada noivo. Olha lá, #noivos do Márcio. Vocês vão me achar em todas as minhas redes, tá essa mesma hashtag. Dizer que é um sonho de um dia, mas que a gente tenta fazer com que seja eternizado, né? Então, as meninas trabalham nisso, eu também trabalho nisso muito. Muito bem. Muito obrigada. Nós e, que agradecemos. gente, até o próximo Pod Festas.